Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luísa, eu sou residente de gastroenterologia e patologia pediátrica na Unicamp, no último ano da minha formação. Queria agradecer de novo o convite por estar aqui hoje. É uma honra e um privilégio estar dividindo essa noite com meus professores, então muito feliz realmente de estar aqui. O artigo que a gente escolheu para eu apresentar é um artigo que foi publicado agora em 2025 no JPGN, um trabalho que estudou o uso da elastografia esplênica na avaliação de varizes em pacientes, em crianças com diagnóstico de hipertensão portal. Então, começando com a parte introdutória do estudo, a gente sabe que a hipertensão portal ela é definida como um aumento do gradiente da pressão entre a veia porta e a veia hepática ou a veia cava inferior, e ela acaba sendo consequência de um grupo muito heterogêneo de doenças, principalmente na população pediátrica, e a gente acaba dividindo em etiologias cirróticas, representadas principalmente pela atresia de vias biliares, pela hepatite autoimune, pela doença de Wilson, e as não cirróticas, que aí são principalmente representadas pela obstrução extrahepática de veia porta. E apesar da heterogeneidade de etiologias, as complicações clínicas são comuns, né, essas diferentes doenças. Então, os pacientes se manifestam com quadro de ascite, muitas vezes refratária, com encefalopatia hepática e com a temida hemorragia digestiva alta, que acaba sendo uma das principais e mais graves complicações dentre esses pacientes, justamente pela sua elevada mortalidade. Então, quando a gente pensa nos pacientes com hipertensão portal não cirrótica, ela ocorre em cerca de 85 a 90% desses pacientes, muitas vezes sendo como eles fazem o diagnóstico, né? O motivo pelo qual eles chegam ao atendimento médico. Já quando a gente pensa nas crianças com cirrose hepática associada à hipertensão portal, acomete cerca de 50% desses pacientes, mas se a gente soma esses dois grupos, a gente chega a uma mortalidade de 2 a 20%, que é muito significativa. E se a gente pensa, então, em varizes, a gente sempre vai pensar na endoscopia digestiva alta. Ela acaba sendo o exame de escolha não só para a gente avaliar a presença dessas varizes, como também para tratá-las quando existir essa indicação. A grande questão é que é um procedimento invasivo, que requer sedação, requer disponibilidade de centro cirúrgico, de leito de internação e de uma equipe especializada, né? Principalmente quando a gente pensa em crianças menores. E esses recursos, eles não são amplamente disponíveis, o que leva a essa busca por novas ferramentas de rastreio não invasivos nesses pacientes para avaliar essa presença de varizes esofágicas e para a gente conseguir, na prática, estratificar melhor nossos pacientes, aqueles que precisam desse exame da endoscopia com maior ou menor urgência. Então, desviando rapidamente do nosso artigo principal, eu trouxe essa revisão narrativa de um grupo mexicano publicado agora em 2026, só porque ela oferece um panorama geral para a gente do que acontece. Então, o título do artigo é O Futuro da Elastografia Esplênica. Ela é uma ferramenta útil para o tratamento personalizado? Nesse caso dessa revisão específica, ela avalia pacientes com diagnóstico de cirrose hepática. Mas o que é interessante, principalmente na imagem, para quem está conseguindo ver a tela, é que ela mostra para a gente o que a gente tem de ferramenta disponível. Então, quando a gente pensa na aferição efetivamente do gradiente venoso, eu não sei o que é esse ponto vermelhinho que está andando sozinho, não sou eu que estou apontando. Quando a gente pensa no gradiente venoso por si só, ele é o padrão ouro, principalmente quando a gente pensa em população adulta, não só para a gente dar o diagnóstico de hipertensão portal, mas para a gente conseguir realmente avaliar a gravidade dela. Mas isso não é factível na população pediátrica, então essa ferramenta não é utilizada. A gente parte depois para a elastografia hepática, que a gente tem uma experiência mais ampla já na pediatria, que vai avaliar na prática o grau de fibrose hepática. Mas isso acaba sendo mais útil ainda na população adulta, quando a gente pensa em avaliação de varizes. Por quê? Porque nos adultos, a grande maior parte dos pacientes que se apresentam com hipertensão portal tem cirrose hepática. Na população pediátrica, a gente já sabe que são grupos distintos. E é dentro desse contexto que surge, então, a elastografia esplênica, como uma opção, como uma ferramenta para a gente conseguir avaliar objetivamente, com
com vários estudos surgindo nos últimos anos com essa proposta. A gente fala de elastografia, então a gente tem que entender objetivamente o que a gente está falando. O nome completo, então, seria elastografia transitória controlada por vibração. E ela funciona medindo a velocidade da propagação de uma onda elástica através de um determinado órgão, então o fígado ou o baço, e ela avalia na prática, então, a rigidez desse tecido. Se a gente vai elencar ela como uma ferramenta, a gente tem que entender a parte técnica de como que isso é feito na prática. A elastografia hepática, como eu disse, ela já é mais bem estabelecida na literatura. Então, a gente sabe que o probe mais adequado, a ferramenta mais adequada para fazer essa aferição é com o probe com uma frequência de 50 Hz. Na elastografia esplênica, existe alguma variação ainda na literatura entre o probe de 50 e de 100 Hz, mas os estudos mais recentes sugerem que o de 100 Hz provavelmente é o que vai fazer com que a gente tenha resultados mais satisfatórios nessas aferições. Então, voltando ao estudo original, o que esse estudo se propôs a fazer? O que eles queriam avaliar é se a elastografia esplênica, com esse probe de 100 Hz, que foi o elegido por eles, conseguiria permitir que a gente avaliasse 3 desfechos principais. Então, a presença ou ausência de varizes esofágicas, a presença ou ausência de varizes com necessidade de tratamento e a presença ou ausência de sangramento varicoso. Então, como é que eles fizeram isso na prática? Eles selecionaram inicialmente 126 pacientes com diagnóstico de hipertensão portal. Eu ainda vou mostrar os diagnósticos, mas é um grupo bastante heterogêneo. Desse grupo inicial, eles excluíram 33 pacientes com comorbidade e os 93 restantes foram submetidos a uma endoscopia digestiva alta com os seguintes resultados. 11 não tinham varizes ao exame, 23 tinham varizes que foram classificadas como de baixo risco e 59 com varizes de alto risco. Esses 93 pacientes, então, foram encaminhados para a realização de uma elastografia esplênica. 90 deles conseguiram fazer o procedimento. Um falhou porque o paciente tinha uma ascite refratária que impedia tecnicamente a realização do exame, e 2 eram lactentes que não colaboraram para a realização do exame. Então, a gente obteve um grupo final de 90 pacientes. Desse grupo, um pouquinho mais de 2/3 tinham hipertensão portal associada à cirrose. E as principais doenças nesse grupo eram doença de Wilson e atresia de vias biliares. Já o grupo sem cirrose representava um pouquinho menos de 1/3 e a principal etiologia realmente era a obstrução extrahepática de veia porta. Quando a gente passa para as características de base e apresentação clínica desses pacientes, o que o estudo apresenta é muito compatível com a literatura. Então, os pacientes que tinham cirrose hepática se apresentavam mais frequentemente com icterícia, com ascite e com elevação de transaminases, enquanto os pacientes sem cirrose hepática foi o grupo que tinha maior risco e apresentou mais episódios de sangramento varicoso. A partir do momento, então, que a gente tem um grupo de pacientes, a gente tem o resultado das endoscopias e o resultado da elastografia esplênica desses pacientes, a gente parte, então, para os resultados que foram divididos em 3 etapas. A primeira etapa do resultado era o que os autores precisavam entender é se realmente existia uma diferença numérica do valor obtido da elastografia esplênica entre os diferentes grupos. Então, para isso, eles fizeram 3 comparações. Pacientes com varizes, sem varizes, pacientes com varizes de baixo risco e de alto risco e pacientes sem sangramento varicoso e com sangramento varicoso. Aqui eu vou chamar a atenção principalmente para a diferença média, que é o número mais expressivo. Quando a gente comparava pacientes com e sem varizes, a diferença média no valor da elastografia era de 19,1 kPa. Entre os pacientes com varizes de baixo risco e alto risco, de 15,4 kPa. Quando comparava pacientes sem sangramento varicoso e com sangramento varicoso, era um valor de 20,7 kPa. Então, é uma diferença numérica muito expressiva, e mais do que isso, estatisticamente significativa para as 3 comparações que foram realizadas. Então, a primeira parte do resultado é isso. Existe realmente uma diferença numérica, mas isso é diferente de conseguir falar que essa é uma ferramenta que tem um poder discriminatório para avaliação de desfecho. E é aí que a gente passa para a segunda etapa dos resultados. O que os autores fizeram foi, eles construíram uma curva ROC para cada um dos principais desfechos. Então, presença ou ausência de sangramento, varizes com necessidades de tratamento ou não, e sangramento varicoso ou não. Essas curvas ROCs nada mais são do que a avaliação da sensibilidade e especificidade de diferentes pontos da curva, né? Então, a gente está avaliando o desempenho dessa ferramenta em diferentes pontos da curva, e com isso a gente consegue construir a área sobre a curva para cada um desses desfechos. Aqui na imagem, para quem está vendo, fica um pouquinho pequeno, mas para os 3 desfechos, o valor obtido ele é acima de 0,8, o que significa que sim, a elastografia esplênica ela tem um bom poder discriminatório
para os 3 desfechos que foram escolhidos e avaliados. Então, essa é a segunda etapa dos resultados. Mas como é que a gente vai usar isso? Como é que a gente vai conseguir aplicar isso na prática clínica das pessoas? E aí que chega para a terceira etapa dos resultados que eles apresentaram. A gente precisa de um ponto de corte, ou talvez de alguns pontos de corte, para que a gente consiga utilizar esse exame na prática. Para isso, os autores escolheram o índice de Uden, que nada mais é do que escolher na curva ROC o ponto que tem o melhor equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. E eles apresentaram esse valor de corte para cada um desses desfechos. Mas, além disso, eles apresentaram os valores de rule out e rule in, ou seja, os pontos de corte que permitiram a gente excluir ou confirmar com maior segurança a presença ou a ausência de algum desses desfechos. Acho que fica um pouquinho mais claro conforme a gente for falando um por um. Então, partindo para o primeiro desfecho, a presença ou a ausência de varizes esofágicas. Pelo Uden, o ponto de corte é de 31,1 kPa, com uma sensibilidade de 75,9% e uma especificidade de 90,9% para a presença de varizes esofágicas. Na prática clínica, se eu quero, por exemplo, excluir que eu estou diante de um paciente, que eu estou excluindo que o paciente que eu estou vendo tenha um risco de ter varizes ou não, vale mais a pena eu usar o ponto de corte rule out. Nesse caso, o ponto de corte seria de 22 kPa. Então, eu diminuo o valor, mas eu aumento a sensibilidade do meu exame. Nesse valor de corte, eu tenho uma sensibilidade de 84,8 e uma especificidade de 81. Provavelmente seria o ponto mais útil dessa análise. Quando eu parto, então, para varizes com necessidade de tratamento ou não, os valores obtidos são muito semelhantes. Então, pelo Uden, o ponto de corte seria de 31,4 kPa, com uma sensibilidade de 87,7 e uma especificidade de 72,7. Esse valor aqui seria o mais significativo. A gente parte, então, para o último desfecho avaliado, que é o sangramento varicoso. Pelo Uden, o ponto de corte seria de 34,7, obtendo uma sensibilidade de 82,1 e uma especificidade de 78,4. Agora, aqui, novamente, vale a mesma coisa do primeiro desfecho avaliado. Aqui, talvez seja mais interessante a gente avaliar o ponto de rule out. Quero saber se eu estou diante de um paciente que tem um risco de sangramento iminente ou não. Inclusive, para eu conseguir avaliar a urgência dessa endoscopia. Aí, o ponto de rule out sugerido é de 28,7. Aqui eu obtenho uma sensibilidade de 94,1 e uma especificidade daí mais baixa, realmente, de 59%, mas bastante significativo. O que o estudo sugere, então, para a gente? Que a elastografia esplênica ela deve ser usada como uma ferramenta complementar nesse rastreio de varizes esofágicas em pacientes com hipertensão portal. Ela realmente sugere o uso do probe específico com essa frequência de 100 Hz e ele coloca alguns pontos de corte principais para a gente usar na prática clínica. Então, se eu estou diante de um paciente que tem uma elastografia com valor menor que 22 kPa, estou afastando com algum grau de segurança a presença de varizes. Maior que 31 kPa sugere a presença de varizes de alto risco, e maior que 34 kPa indica o risco, então, de um sangramento iminente. Com isso, a gente consegue, assim, com alguma tranquilidade, urgenciar e conseguir estratificar nossos pacientes. Isso que é sugerido, então, por esse artigo. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.